Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos novamente para mais uma aula aqui no canal O Mundo da Matemática. Vamos falar sobre sequências numéricas, lei de formação, tá bom? Assunto muito bacana, muito importante, visto em várias provas de vestibular, Enem, concurso público, também visto na escola. Se você quer a ajuda aqui do canal, assista essa aula até o seu final. Caso você tenha alguma dúvida ou até sugestão, pode colocar aqui nos comentários, ok? Vamos então à aula. Muito bem, sequências numéricas e lei de formação. Vamos aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Considere a sequência 6, 11, 16, 21. Qual é a lei de formação dessa sequência? Bom, essa sequência é uma sequência infinita. Veja que depois do 21 nós temos 3 pontos. Esses 3 pontos, eles indicam que a sequência vai para o infinito. Então, poderíamos continuar essa sequência, mas paramos no 21. Bom, vamos notar aqui que a sequência ela segue uma regra, uma lei de formação. Essa é a pergunta. Qual é a lei de formação dessa sequência? Temos as alternativas aí, A, B, C e D. Mas o que é lei de formação? Lei de formação é uma regra que rege a formação da própria sequência, ou seja, ela segue uma regularidade, ela segue uma norma. Qual é a norma aí que nós podemos notar? De 6 pula para 11, de 11 para 16, 16 para 21. Nós percebemos que vai de 5 em 5, ok? Bom, analisando que vai de 5 em 5, vamos aqui escrever então os múltiplos de 5, tá? Para podermos fazer algumas comparações. Então vamos lá. Nós temos o primeiro, que é o 5, 5 vezes 1, 5, né? E de 5 em 5, do próximo é o 10. Depois é o 15. Depois é o 20. E também vai para o infinito, tá? Não para no 5 vezes 10, 50 não, tá? Vai para o infinito. Os múltiplos de qualquer número são sequências infinitas. Muito bem. Se nós compararmos aqui uma sequência com a outra, primeira coisa é que as duas são de 5 em 5. Bom, uma outra coisa que vamos ter que comparar é o que acontece no primeiro número da sequência de uma e da outra. Mas para isso, vamos aqui esclarecer algumas coisas. Por exemplo, você está vendo aí nas alternativas que tem a letra N. O que significa N nesse caso? O N significa posição. Então, por exemplo, na sequência acima, sequência do exercício, tá? Quando o N, na posição 1, né? Na posição 1 está o 6. Então, vamos dizer que o N1, posição 1, é o 6 da sequência, certo? Então, o N significa o número da posição. Então, a posição N igual a 1 é 6. N igual a 2 é 11. N igual a 3 é 16. Então, o N, ele simboliza o local, a posição que está o número em sequência. Ok? Muito bem. E por que isso? Vamos entender já já. Analisando as duas sequências, pessoal, já falamos que ambas têm algo em comum, que elas pulam de 5 em 5, né? Mas tem uma outra coisa aqui, ó. Cada número da sua sequência, ele é chamado de termo. Então, aqui é um termo, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, cada elemento da sequência, da fileira de números aí, é chamado de termo, ok? E ocupa uma posição N. Chamamos a posição de N. Então, se a gente reparar aqui, ó, o elemento dos múltiplos de 5, aqui da tabuada do 5, o elemento da posição 1, que é o 5, e compararmos com o elemento da posição 1 do exercício, que é o 6, vamos aqui reparar que está somando 1 em relação à sequência do exercício, está somando 1 em relação
aos elementos da tabuada do 5. Está somando 1, porque está 1 à frente, é 6 outro 5. Ok? Está claro isso? E é nítido também que o próximo é a mesma coisa. Olha só, até apaguei aqui. Escrever de novo. 5 e 10. Vamos reparar aqui, ó, que da tabuada aqui é o 10, o segundo termo. Já o segundo termo da sequência ali do exercício é o 11, ou seja, 1 a mais. Sempre os valores da sequência do exercício sempre está somando 1 em relação aos valores da tabuada do 5, da sequência do tabuado do 5. Ok? Bom, então já temos uma ideia aí que sempre está somando 1. Ok? Veja nas alternativas aí, pessoal, que tem mais 1 aí. Correto? Muito bem, dá para desconfiar, né? Outra coisa, quando você tem um número, pessoal, ao lado de uma letra, colado uma letra do tipo, por exemplo, 3N, como está na alternativa C, ok? Significa que é múltiplos de 3. Por quê? Porque toda vez que você tiver uma letra e um número, significa que é número multiplicado pela letra. A letra na matemática, ela assume valores indefinidos, é uma variável, ela pode ser qualquer valor, a letra, né? Então, nesse caso, por exemplo, se a letra aqui valer 2 e a letra está multiplicando pelo 3, nós vamos ter 3 vezes 2. Então, sempre quando você ver número e letra colados, significa ali, a leitura é número vezes a letra. Muito bem. Então, como se trata de 3 vezes n, é um múltiplo de 3. Como nas duas sequências que nós estamos analisando, a sequência do exercício e a tabuada do 5, nós temos múltiplos de 5. Opa, então já podemos descartar alternativas aqui. Vamos descartar as alternativas C e D. Por quê? Porque ambas não são múltiplos de 5. Se você aqui, ó, até apaguei aqui, mas eu vou uma é 3n, ou seja, de 3 em 3, múltiplo de 3. E a outra é 2n, de 2 em 2, múltiplo de 2. E nossa sequência é de 5 em 5. Então, ou é a alternativa A, ou é a alternativa B. E como já falamos, sempre está somando 1 do exercício em relação, da sequência do exercício em relação à tabuada, está sempre somando 1, já podemos dizer que a alternativa correta é a letra B. Ok? E podemos fazer até a prova real. Por exemplo, olha só, vamos fazer a prova real aqui, né? Deixa eu apagar aqui para ter espaço, né? Olha só. Então vamos lá. Se a nossa alternativa está correta, o elemento que ocupa a posição 3 da sequência, quem é? Veja, o primeiro é o 6, o segundo é o 11. Quem ocupa a posição 3 é o 16. Então vamos fazer o seguinte. Temos então 5n mais 1, que é a alternativa que concluímos ser a correta, certo? Vamos colocar no lugar do 3, pessoal, a letra... Vamos colocar no lugar do n o número 3, que é a posição 3 ocupada por 16. Então como ficará? Ficará 5, olha só, 5 vezes, não n, né, que eu vou colocar o 3 no lugar do n, então vezes 3 mais 1. Por que 3? Porque estou analisando o elemento que está na posição 3n, repito, representa a posição, né? Vai representar a posição. Sempre que você tiver n nesse tipo de exercício, né, de sequências, o n representa o valor da posição. Então, o 6 ocupa a posição 1, n1 igual a 1, o 11 ocupa a posição 2, n igual a 2, e o 16 ocupa a posição 3, n igual a 3. Então, se n igual a 3, a sequência aqui vai ter que dar 16, e dá 5 vezes 3 é 15, com mais 1 eu tenho 16, ou seja, deu certo. Se fizermos a mesma coisa, por exemplo, com o elemento que está na posição 4, que é o 21, vamos lá. O elemento que está na posição 4, que é o 21.
Vamos colocar o 4 aqui. Então 5 vezes 4 mais 1. Quanto é 5 vezes 4? 5 vezes 4 é 20. Com 1 vai dar exatamente o elemento que está na posição 4, que é o 21. Então aqui já matamos o exercício, ok? Próximo exercício. Considere a sequência 2, 6, 10, 14. Ela também é uma sequência infinita, tem os 3 pontos. Aí tem a pergunta: qual é o número que ocupa a posição 50 dessa sequência? Muito bem. Bom, já analisando aqui, vemos que é de 4 em 4. 2, 6, 10, 14. Ou seja, o próximo número depois do 14 seria o 18. E claro, se nós continuarmos aqui a sequência, claramente vamos descobrir quem ocupa a posição 50. Tá? Temos aqui quem ocupa a posição, nós temos aqui o número que ocupa a posição 4, por exemplo, que é o 14. Né? Ele ocupa a quarta posição da sequência, a posição 4. Mas eu quero saber quem ocupa a posição 50. Se eu for de 4 em 4 aqui, vou chegar sim no número que ocupa a posição 50. Certamente chegarei. Só que, convenhamos, vai dar um pouco de trabalho e vai ser bem demorado, não é? E temos uma forma mais fácil, mais rápida de se fazer isso? Temos. Primeiro vamos analisar que é de 4 em 4. Se é de 4 em 4, lembra da lei de formação? Que a gente usa o N como posição? Então se é de 4 em 4, temos 4N. Vou escrever aqui. 4N. Ok? Porque de 2 vai para 6, de 6 vai para 10, então temos 4N. Outra coisa importante aqui é analisarmos a tabuada do 4. Então vamos colocar aqui, ó, o 4, depois do 4 vem o 8, depois do 8 vem o 10, ou 10 não, desculpa, é de 4 em 4, não pode ser o 10, né? É o 12, e aí por diante, né? Depois tem o 16, e vai para o infinito. Então essa sequência aqui são os múltiplos de 4, né? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, e assim por diante. Muito bem. Se nós analisarmos novamente as duas sequências aqui, a sequência do exercício e a sequência da tabuada do 4, vamos aqui observar, pessoal, vamos observar que está, em relação à sequência, está sempre faltando 2, né? Olha só, está sempre subtraindo 2 em relação à tabuada, em relação à sequência. Né? O primeiro termo da sequência do exercício é o 2, e da tabuada aqui do 4 é o 4. O segundo termo da sequência aqui do exercício é o 6, o segundo termo, o segundo elemento aqui da fileira, né? E o segundo elemento da tabuada do 4 é o 8. Então, repara que está sempre subtraindo 2, está faltando 2, né? Sempre está faltando 2 da sequência em relação à tabuada do 4. Então, nós temos que é 4N menos 2. Certo, pessoal? Bom, agora se tornou fácil. Porque o que eu estou necessitando saber quem ocupa a posição 50. E N significa a posição. Então basta eu fazer o seguinte. No lugar do N, eu vou colocar o 50. Então ficará 4. O pontinho vai representar o vezes, tá? 4 vezes 50 menos 2. Fácil, não? Chegamos no resultado. Porque 4 vezes 50 é 200. Menos 2, 198. Chegamos ao resultado. Então a alternativa correta é a alternativa C. Ok? Poderíamos fazer até a prova real aqui. Por exemplo, será que a lei de formação é 4N menos 2? Simples. Se você pensar quem ocupa a posição 1 da sequência do exercício, quem ocupa a posição 1 ali, é o 2, não é? Então, colocando 1 no lugar do N aqui, ó,
Vou apagar aqui. Colocando 1 no lugar do N, temos 4 vezes 1 menos 2. Por que 1? 1 é a posição 1. Quem ocupa a posição 1? 4 vezes 1, 4, menos 2, 2. Certo? Aqui é uma prova real de que realmente aqui é 4N menos 2. Certo, pessoal? Muito bem. Temos esse terceiro e último exercício. Observe as representações de figuras formadas por palitos. São palitos aí, essas retinhas, né? Quantos palitos são necessários para formar 20 triângulos? Então, veja bem, pessoal. O primeiro triângulo foi necessário ter 3 palitos, concorda? Então vou escrever aqui, ó, 3. O segundo triângulo foi necessário ter 3 mais esses 2 aqui, então 5 palitos. No terceiro triângulo, somou mais 2, né? Então são 7 palitos. O que você percebeu aí, pessoal? Que está acontecendo de 2 em 2, né? A nossa sequência está de 2 em 2. Se pensarmos na tabuada do 2, temos quais valores? 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, né? Veja que a sequência de palitos 3, 5, 7 e a sequência da tabuada 2, 4, 6, 8, a primeira sequência dos palitos sempre está somando 1. Está sempre 1 na frente da sequência da tabuada do 2. Então, como é múltiplo de 2, temos que é 2n. 2n o quê? Mais 1, porque sempre está somando 1 na sequência de palitos ali, né? Se você fizer aqui a prova, né? É só colocar o 1 no lugar do n e ver quanto dá. Vai dar o primeiro valor dos palitos lá. Se colocar n igual a 1, vai dar 2 vezes 1. 2 mais 1, 3. Certo? Então a lei de formação é 2n mais 1. Agora ficou fácil. Basta eu pegar e colocar no lugar do n o número 20. Porque o que ele está perguntando? Quantos palitos são necessários para formar 20 triângulos? Os triângulos aí são as posições, né? Você pode reparar aí que você tem, para cada posição, você está somando sempre um triângulo aqui, né? Então é só colocar o 20 no lugar do n. Como ficará? 2 vezes 20 mais 1. Quanto é 2 vezes 20? 40, né? Aqui dá 40. Mais 1, 41. Então, serão necessários 41 palitos para formarmos 20 triângulos. Tá aí, pessoal, essa aula. Espero ter ajudado, né? Se você sente-se ajudado, gostou da aula, deixa o seu like, isso ajuda bastante o canal, faz o YouTube recomendar o canal para outras pessoas. E caso você queira aqui ter a ajuda do canal, inscreva-se no canal clicando no botão inscreva-se. Sempre é bom porque você vai ter o canal como apoio, vários conteúdos aqui da matemática, já tem aulas sobre ele. E se você quer essa ajuda, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Obrigado, pessoal, e aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!